Bom dia, meus queridos irmãos. Eu cumprimento a todos vocês na paz de Cristo Jesus. Desejo que você seja muito bem-vindo nesta manhã na nossa Sala da Esperança. Nós, hoje, terça-feira, vamos estudar mais uma lição, E eu já posso adiantar para você que é uma lição importantíssima, que vem falando sobre partir e estar com Cristo. E nós vamos entender essa fala de Paulo aqui, quando ele está aqui diante de um grande dilema, indeciso, com relação à vida e à morte. E então nós vamos estudar esse assunto. Filipenses capítulo 1, 21 a 24, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Eu quero pedir a bênção de Deus em oração, neste momento com você, para que Deus ele possa nos ajudar. A palavra de Deus é espiritual, foi inspirada pelo Espírito Santo, e nós somos materiais, somos carnais, e ainda por cima somos pecadores. Então nós não podemos de maneira nenhuma compreender sem o auxílio de Deus como nosso professor nos ensinando a sua verdade. Por isso nós precisamos pedir a bênção de Deus. Vamos orar. Ó Deus querido, nosso Pai, agradecemos o Senhor por esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos neste momento ao Santo e Bom Espírito do Senhor mais uma vez, entre mim e os meus irmãos, e querido Deus, que esta mensagem que nós vamos aprender do Senhor, ela possa ser imprimida em nosso coração. Não deixe esquecermos, ela é muito importante, ó Deus, para a nossa vida enquanto nós estivermos vivendo aqui, para que a nossa fé seja acrescida e nós tenhamos também esperança. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, aqui o capítulo 1, verso 21 a 24 de Filipenses, vem mostrando para nós que Paulo, ao ele entender realmente a natureza da morte e o estado dos mortos, através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, Paulo ele estava dizendo que a morte para ele seria lucro, Viver, ele disse, se eu estiver vivo, eu estou vivendo com Cristo, mas se eu morrer também é lucro, Ele dizia assim, a minha vontade é partir, ou seja, Paulo dizia assim, a minha vontade é descansar. Veja só, queridos, ninguém de nós desejamos a morte, não é verdade? Eu, por exemplo, eu não sou aprazível à morte, mas eu não gosto da morte. Eu detesto quando eu vejo um funeral, quando eu vou a um funeral e ali vejo uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa conhecida que a morte o separou, a morte o levou, sabe? Eu sou sincero, eu fico indignado com a morte, Mas aqui, queridos, Paulo, depois de um certo tempo, ele já tinha trabalhado muito na obra de Deus, pregando o Evangelho. Paulo, na verdade, ele tinha viajado ali por todas as regiões da Europa, pregando o Evangelho, um fundador de igrejas, um homem, podemos dizer assim, Paulo nasceu para pregar. Mas chegou um momento que Paulo, ele a fazer uma comparação entre a vida e a morte, ele dizia que para ele era igual. Tanto faz ele continuasse vivendo, como morrer. Ele diz, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Por que Paulo tinha esta certeza? Por que Paulo tinha esta confiança?
ele diz assim, olha, a minha vontade é partir e estar com Cristo, mas por causa de vocês, vejo que é melhor viver e continuar trabalhando, né? Paulo disse assim, olha, o meu desejo, a minha vontade é partir, é de descansar, é de aguardar a segunda vinda de Jesus no sepulcro, descansando. Mas, Paulo disse, eu vejo que quando eu olho para vocês, eu entendo que é melhor continuar vivendo e trabalhando em prol da salvação por Cristo Jesus, conduzindo, ensinando a verdade de Deus e conduzindo pessoas para os caminhos do Senhor. Então, Paulo, com estas palavras, ele está dizendo, olha, eu temo, que ao eu morrer e descansar, será um grande desfalco, no Evangelho. Seria mais ou menos isso que Paulo estava imaginando. Seria um desfalco muito grande, porque Paulo olhava para aqueles irmãos, propriamente ali da igreja dos Filipenses, e ele via que parece que se ele viesse a falecer, a igreja ficaria assim muito desfalcada, terrivelmente por causa da mensagem que ele estava pregando. Parece que os irmãos ainda não estavam preparados, para um acontecimento como este. Seria por aí que Paulo estivesse falando. Queridos, o ponto importante aqui é a confiança de Paulo em Cristo Jesus, em trazer a vida outra vez àqueles que descem ao sepulcro. Tá? Paulo tinha uma confiança muito grande, uma certeza, que já não era mais esperança, era uma coisa certa. Ele via, ele enxergava isso. Tá? E o que Paulo, na verdade, ele menciona aqui, queridos, é que nós como cristãos precisamos ter essa certeza dentro de nós, vivida constantemente, vivenciada constantemente, tá? Eu sei que não é fácil a gente começar a imaginar que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que descer, ao sepulcro. Mas, queridos, nós precisamos ter esta certeza absoluta, tá? Que mesmo quando nós estivermos sepultados, as nossas obras, elas continuam. Elas não param. Diz assim a palavra de Deus. Tá? Deus, muitas vezes, Ele permite que os seus filhos descansem na sepultura, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, porque há muitos que, infelizmente, não suportarão as terríveis provações que virão. Mas a palavra de Deus diz que as obras dos seus fiéis continuam. E é verdade. É verdade. Por exemplo, uma pessoa muito amada, uma pessoa muito querida que me deu estudo bíblico, me levou a conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, já há quase 30 anos que ele não vive mais. Mas eu acompanhei assim a trajetória dele, tá? Um fundador de igrejas. E aquele irmão querido descansa no Senhor, aguardando a segunda vinda do Senhor. Mas as suas obras estão seguindo, estão continuando. Por exemplo, que fui fruto, do evangelho que ele passou para mim, continue levando a mensagem do Senhor. Quer dizer, as obras daquele irmão estão continuando. E assim como eu, queridos, quantas e quantas outras pessoas por ele, que também foi evangelizado e conheceu a Cristo e aceitou a Jesus e continua levando esta mensagem, pregando esta mensagem.
E quando eu também for, né, com certeza as minhas obras continuarão. Né? Quantas e quantas pessoas, graças a Deus, estão hoje nos caminhos do Senhor, né? Porque eu levei a mensagem para elas. Tá? São muitas pessoas, graças a Deus. Então é isso que Jesus está dizendo, que as obras dos seus fiéis continuam, mesmo quando eles estão descansando no Senhor. É por isso que Paulo tinha esta confiança, tinha toda esta certeza, tinha esta alegria, né? Paulo aqui não está dizendo a minha vontade é partir e estar com Cristo, que a sua alma ia estar com Cristo a partir daquele momento que ele morresse. Não era isso. Paulo aqui está mencionando que ele queria estar com Cristo, queridos, aguardando a ressurreição com Jesus. Esperando, ele diz assim, olha, estando eu vivo, tá? Ele diz assim, estando eu com vida, tá? Eu estarei envolvido na obra do Senhor. Mas, se eu estiver vir a falecer, a descansar, né? A dormir, também isso é lucro, porque Jesus vai voltar, eu vou ressurgir, eu vou levantar. Tanto é que em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, né, ali Paulo menciona que ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Ressurgirão, levantarão, serão chamados. Os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, né? Assim de forma bem instantânea, e serão transladados junto com os mortos que ressurgirão transformados para o encontro com Jesus nos ares. Que alegria, que momento feliz. Tá? Eu espero em Deus estar nesse evento, esse grande evento. Tá? E eu creio que você também. Se Jesus voltar na nossa geração, certamente nos encontrará ainda com vida. Né? E seremos assim como Paulo diz, seremos transformados, tá? Passaremos a ser incorruptíveis, né? Imortais, e assim seremos transladados para o encontro com Jesus, que estará na nuvem ali, nos ares, né? Para nos receber, né? E para nos dar as suas boas-vindas. Tá? Então, queridos, com essa certeza em mente, Paulo falou a respeito dos crentes que já haviam morrido, como os que em Jesus dormem, né? E que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo para receber a vida eterna. Tá? Com esta certeza que Paulo estava mencionando. Não dizendo que ao morrer, né, ele já iria imediatamente encontrar com Jesus. Mas não, ele estaria aguardando com Cristo Jesus a ressurreição, quando Jesus assim voltar. Então, meus amados, que Deus abençoe com esta mensagem tão maravilhosa, né, que possa tomar conta do nosso coração e confortar o nosso coração esta palavra, né, a palavra de Deus, com esta certeza no poder de Cristo Jesus para ressurgir os nossos entes queridos, para nos tirar do sepulcro, né, e trazer de volta à vida, totalmente transformados para viver eternamente com o Senhor. Esta é a certeza que Paulo tinha e que enchia o seu coração de alegria, não de pavor, mas de alegria, né, e desta certeza. Que assim seja também conosco, tá? Que Deus te abençoe. Quero desejar a você um ótimo e abençoado dia, tá? Que o Espírito de Cristo esteja na sua vida, na sua família, guiando os seus passos, tá? Abençoando a sua vida, conhecendo mais e mais do amor de Cristo Jesus, da vontade de Deus para conosco, tá? E que Deus nos abençoe a nossa sala. Estamos sempre reunidos, ouvindo a palavra de Deus,
né, que possamos crescer cada dia mais, estudando mais e mais, que Deus abençoe ricamente a sua casa, a sua família, é tudo o que eu desejo para você, tá? Estou constantemente orando por você, que sempre está na sala da esperança. E não esqueça de compartilhar com outras pessoas, tá? Pessoas conhecidas, pessoas que você o ama, que você deseja que ela venha conhecer mais de Jesus, tá? Incentive outras pessoas também a se inscrever no nosso canal da Sala da Esperança, tá? E quero muito agradecer a vocês que têm aí compartilhado, a vocês também, né, que têm mandado aí o seu ok, né, o seu gostei, tá? Que Deus continue te abençoando e continue fazendo isso, incentivando outras pessoas a se inscrever, né? E também através do WhatsApp, né, mandar para muitas outras pessoas, tá? Que Deus esteja com você mais uma vez, é o meu desejo. Até logo.